graça e a paz seja com você, com seu espírito, hoje, nesta segunda-feira, segunda humana. E hoje eu meditando aqui, estava vendo alguns mestres da filosofia oriental falando sobre a questão do ego, sobre a questão daquilo que às vezes nos flagramos com uma certa carência ou dependência do outro, e os filósofos orientais, os sábios orientais, eles falam muito, batem muito nessa tecla. Algumas vezes eles apresentam uma teoria sobre o ego, a carência do ego, a fraqueza do ego, que se apoia demais no outro. Ele fala muito sobre isso e criam expectativas, torna-se condicionado ao outro e gera uma série de fatores, muitas vezes até tóxicos, E aí nós vemos aí as narrativas falando sobre isso, se queixando desse contexto todo, Então a gente vê muito isso, assim, inclusive muitos desses sábios, desses mestres, que eu tenho tamanho respeito por eles às vezes falam que a questão não é ignorar o outro, mas eles falam até assim: que outro se todos somos um, que outro se todos somos um, e eles deixam a pessoa livre. Eles não é nem questão de deixar a pessoa livre, eles não demonstram algum tipo de reação ou de emoção onde o espírito deles, a alma deles se encontram aflitas por causa de outra pessoa. Não, eles chamam isso de carência, de fraqueza do ego, É o ego que sente essa aflição por causa do outro, o ego. Mas se você está iluminado, se você está evoluído, você não sente e trilha. E muitas vezes a gente pensa que é assim mesmo. Eu não sinto. E daqui a pouco a pessoa se flagra sentindo. E às vezes a pessoa começa a se decepcionar com ela mesma. Ela se decepciona com o seu grau de espiritualidade, com o seu nível de evolução. Porque ela começa a raciocinar e pensar: poxa, como é que eu estou aqui seguindo os passos para evoluir? Eu sigo nas redes sociais um monte de gente evoluída que fala tantas coisas, que fala contra o ego e aquela coisa, e eu estou aqui sentindo meu ego gritando por causa daquela pessoa, por causa daquele relacionamento. O que está acontecendo? Por isso que, no meu caso, eu pessoalmente falando, e aqueles que me ouvem há muito tempo sabem disso, aqueles que até se identificam com aquilo que eu ministro, a mensagem que eu trago, a minha mensagem, eu estou aberto para muitos pensamentos, mas aquilo do qual eu fundamento a minha visão, a minha consciência, quem já está há algum tempo comigo sabe, que eu prego, anuncio, as boas novas do Evangelho. Queira isso signifique o que for para tantos outros, não importa. As pessoas são livres para interpretar, para falar o que quiserem, ou o que está sendo falado aí, nas narrativas, muitas vezes impostas. Mas, para mim, na minha experiência particularmente, e para aqueles que entram nessa particularidade, os mais próximos, eles sabem quais são os frutos desta mensagem colhidas e manifestadas na minha jornada, na minha empiria, na minha experiência. E com o tempo já nessa caminhada do Evangelho, cada vez mais meditando, os anos se passam, continuo meditando, me aprofundando mais, tem algo mais no Evangelho. E uma coisa que eu vejo no Evangelho, entre os evangelistas, os evangelizadores e os evangelizados aqui, dos personagens que estão no livro, coleção de livros da Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, quando fica mais claro a questão do Evangelho em Cristo, a gente observa uma coisa interessante nisso. Se você parar e meditar um pouco, você vê que nisso há uma diferença. Tem outras questões também que diferencia, mas aqui agora nessa pauta há uma diferença muito grande do Evangelho
para as demais filosofias, principalmente filosofias orientais, e também as narrativas que estão acontecendo neste século, nesta era em que estamos também, onde as pessoas estão se flagrando cada vez mais diante de tanta informação. E a ciência também se expande, as informações de conhecimento se facilitam hoje pelas redes sociais, pela internet, até pela inteligência artificial. Então a gente começa a perceber que isso está sendo muito distribuído, comunicado, a questão da emancipação, a questão, às vezes, até de eu ser um autossuficiente. Quando a gente percebe que não temos como evitar, né, os impasses, as contendas, as discordâncias, os conflitos nas nossas relações, seja na família, seja com amigos, seja com quem for, qualquer outro ser humano, nós começamos a tentar fugir desse impasse, muitas vezes inevitável, mas nós queremos tentar estar no controle, ou queremos então fugir dessa questão que praticamente se torna inevitável para todo ser vivente, que é um momento de você entrar numa discordância com alguém que você convive de alguma maneira. Até mesmo as convivências aqui pela internet, as convivências virtuais, até nisso uma hora pode acontecer algo, né? E aí a pessoa vem e estabelece aquela filosofia narrada hoje, popularmente já está ficando popular, que é a filosofia da emancipação, a filosofia que de alguma maneira eleva um certo empoderamento em você e também autossuficiência, e você fica ali, não, eu não sinto nada, você começa a anular você por dentro, as suas emoções, e o pretexto disso, o que te dizem, consciente ou inconsciente, é que assim você vai estar transcendendo o seu ego, porque é o ego que é carente, é o ego que fica decepcionado, é o ego que se apoia às pessoas, é o ego que começa a ficar machucado, que sente falta. Não, querido. Segundo a narrativa do Evangelho, não é uma questão específica do ego, exclusiva do ego. O ego também está incluído, mas e não tem como não estar. Eu me lembro até de uma vez que o mestre Osho falava que ele chegava até a dizer em algumas das suas cartas, das suas obras, né, dos seus livros dele que foram compilados, suas palestras, ele chega até a dizer em uma das palestras que não é saudável querer matar o ego, mas reconhecer, deixa ele ali. Ele tem a sua razão de ser, o ego tem a sua razão de ser. E ele até fala sobre o perigo de tentar matar o ego, o perigo, ele fala sobre isso, né? Já o Evangelho ele fala da crucificação da carne, ele chama carne, crucificação da carne. Mas o Evangelho, mesmo falando da crucificação da carne, ele não neutraliza, ele não anula, e ele também não, como é que eu posso falar assim? Ele não tenta proibir ou evitar ou abominar ou demonizar as nossas emoções. Ele não legitima as nossas emoções como uma condenação, como uma reprovação, algo abominável. Pelo contrário, o Evangelho da Graça, ele abraça o todo, o pacote completo da coisa. Ele é realista com as nossas emoções humanas. Jesus chegou a falar assim, quando ele estava perto de morrer na cruz, ele chega a falar assim para os discípulos dele, ele disse assim, olha, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas o corpo, a carne é fraca. A carne é fraca. E quando ele fala que a carne é fraca, ele não está ali condenando a carne em si. Ele não está fazendo alguma reprovação, ele está fazendo ali uma constatação. E uma constatação sem nenhuma maldade, sem nenhuma inquisição, algum poder condenatório por a carne ser fraca. Não, ele está só falando assim. Por isso que ele falou assim, orai. Ele disse, orem, porque o Espírito está pronto. E olha a constatação dele, o Espírito não vai se aprontar, ele já é pronto, mas a carne, vocês têm uma carne.
Ou seja, ele não tira a carne ali da configuração. Ele não tira, a carne ela está incluída, assim como o ego também está incluído. E o que ele reconhece, e ele quer que a gente reconheça, é que ela é fraca. Ela é fraca, principalmente para as coisas espirituais. Por isso, ele diz, orai e vigiai. Ou seja, se utilizem das ferramentas espirituais. Enquanto vocês estão nesse corpo frágil, respeitem, reconheçam a fragilidade e a necessidade de se precaver, de se preparar. É isso que ele estava falando. Mas em relação às conexões, ele não vai falar que se você sofrer por alguém é porque a carne está reinando, é porque você está fraco na fé. Não, existem casos que pode até ser, mas são casos específicos, são exceções, não é mais a regra aqui do contexto, não é essa. Pelo contrário, a regra é que se relacionar, conviver, vai ter os seus problemas, os seus dilemas. Por isso mesmo que ele disse, orai e vigiai, se preparem. Porque eu aqui estou tendo problema com vocês, vou ter daqui a pouco problema com Judas, vou ter problema com os judeus, vou ter problema com Caifás, vou ter que falar com o Pilatos, e vai acontecer tanta coisa daqui para frente. Mas eu estou orando. Jesus estava fazendo o quê? Ele estava orando. Ele estava se preparando para aquele momento que ele ia sentir na pele, na carne. Ele ia sentir nas suas emoções o abalo da cruz, daquele momento. Só que ele começa a falar que isso acontece, ele está ensinando para nós como nós encararmos as aflições dessa vida. Não é fugir das aflições, é enfrentar. Não é dizer assim, não é tempo de me calar, eu vou me calar, ou dizer deixa para lá. Não adianta. As circunstâncias, elas não temem a pessoa que diz assim, deixa para lá, que quer ignorar. As circunstâncias não vão te respeitar porque você está fingindo que ela não existe. Ela não vai nem bater na sua porta. Uma hora ela chega assim, mete o pé na porta, arrebenta tudo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar, eu tenho que entender que eu não tenho como fugir disso. Só se eu morrer. Por isso tem pessoas que tentam até tirar a própria vida, se suicidar, porque elas não querem enfrentar a realidade do que é a vida, do que é viver. E do viver, que eu digo, não numa ilha deserta, se bem que até numa ilha deserta você vai ter alguns problemas lá. Aliás, vai ter muitos. E viver urbanizado, socializando com as pessoas, vai ter questões na família, no trabalho, na escola. Nasceu, meu irmão, já saiu do ventre da sua mãe, começou a nascer, começou a se alimentar, o corpo está desenvolvendo, então as coisas estão chegando para você, as coisas vão chegando para nós. Mas o que a gente deve fazer? Fugir? Não. Nós não estamos vivos, não estamos vivendo, não estamos crescendo, desenvolvendo. O que tem que se fazer é como meu pai dizia para mim sempre. Meu pai sempre deixou essa mensagem para mim. Ele falava assim, meu pai, coragem. Ele falava isso sempre para mim, coragem, coragem. E eu digo para você também, coragem. Coragem para enfrentar. Mas coragem no espírito da fé. Porque senão você vai sair daí atropelando todo mundo, acusando todo mundo, culpando todo mundo, julgando todo mundo, se magoando com todo mundo, espraguejando todo mundo, amaldiçoando todo mundo. E essa não é a coragem que aqui a Bíblia fala. Pelo contrário, isso é fraqueza. A pessoa que sai julgando os outros, acusando, falando que fizeram mal com ela, essa pessoa está fraca. Ela está fraca. Ela não está fraca não é só na fé, ela está fraca psicologicamente, está fraca talvez até física, está fraca. A pessoa está fraca. Porque como é que eu sei quando eu estou forte? É quando eu paro de querer apontar que o outro é culpado. É quando eu paro de querer ficar achando que eu vou ter paz dentro de mim quando tudo estiver certinho do lado de fora. Não. Aí nisso sim, os filósofos orientais eles têm razão. Quando eles falam essa questão da nossa dependência do outro para a gente estar bem. Não, realmente não. Agora, que de alguma maneira o outro pode me afetar, isso sim. E segundo o Evangelho, eu não vou falar pela filosofia oriental, mas eu falo pelo Evangelho afeta. E por que afeta? Porque o Evangelho
Principalmente o evangelho que te motiva na questão da igreja, da comunhão dos irmãos, da assembleia dos irmãos, da família de Deus, da comuna de Deus. Nós estamos ali convivendo com pessoas. Nós somos pessoas e estamos com pessoas, e nós sabemos que não somos perfeitos e estamos nos relacionando com pessoas que não são perfeitas. Ou seja, conviver nessa casa, uma hora vai dar alguma coisa. Por isso, quando ele fala assim, orar e vigiar, ele está falando o quê? Se preparem, porque nem tudo é flores. Se preparem. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês não precisam se separar. Vocês não precisam acabar um relacionamento por causa de um dia mau, por causa da cruz, por causa... Você vê, Jesus ele não abandonou nenhum dos seus discípulos. Nenhum deles. Mesmo eles tendo abandonado Jesus. Pedro negou Jesus que conhecia. Ele negou 3 vezes que conhecia Jesus. Judas traiu Jesus. Os outros se afastaram de Jesus. Mas Jesus se afastou deles? Jesus deixou de amá-los? Jamais. Jesus amou eles até o fim, mesmo sabendo que eles iriam abandonar. O próprio Jesus disse: Pedro, você vai me negar. Isso Jesus disse antecipado, antes de acontecer. Jesus falou: vai acontecer uma hora, Pedro, que você não vai aguentar a pressão e você vai me abandonar, Pedro. Mas só que ele disse: mas não se preocupa, que o meu amor é maior do que a sua fraqueza. E é esse amor, gente, que a fé na palavra de Cristo nos dá. Às vezes você fala: não, eu sou firme em Cristo, eu sou discípulo de Cristo. É mesmo, nós vamos saber disso pelos frutos. Vamos ser conhecidos se somos de Cristo pelos frutos. E não tem nada melhor do que ver esses frutos, sabe do que? Nas nossas relações. Quando as coisas apertam, quando a pressão vem, quando você está se relacionando com uma pessoa ali e a pessoa de repente fala uma coisa que você não concorda, a pessoa não te elogiou direito como você gosta, porque tem gente que pensa que amizade é viver o tempo inteiro falando assim: nossa, como você é lindo, nossa, como você é bom, oh pessoa boa, oh pessoa maravilhosa. Não, isso assim acontece com pessoas que se falam pouco. Pessoas que se falam pouco só se encontram para se elogiar. Agora, pessoas que convivem, aí é outra coisa. Pessoas que convivem. Eu pergunto mesmo: tem alguém que convive com você? Você já disse para essa pessoa hoje que você ama ela? Essa pessoa que mora com você, que você vê ela praticamente todo dia. Você disse hoje para ela o quê? Que ama ela? Duvido. Isso é muito difícil acontecer. Por quê? Porque a gente está convivendo. Você reparou um pouco nessa pessoa que mora com você, alguma qualidade dela hoje? Você disse: olha, eu percebi uma coisa em você, você tem uma coisa tão legal, e você lançou aquele elogio para ela assim, como, sabe, aquela coisa bem voluntária, assim, espontânea, disponível para elogiá-la. É muito difícil, porque a gente não consegue ver muito elogio, qualidades e motivos para elogiar aquela pessoa que a gente toma café com ela, que a gente almoça com ela, que a gente merenda à tarde com ela, toma um café à noite, sei lá. É difícil, porque nós já estamos com aquela pessoa convivendo com ela. É preciso toda uma renovação do entendimento, uma renovação no olhar, para que a gente olhe para essas nossas relações e comece a ver coisas diferentes. Isso acontece. O Espírito Santo faz isso em nós. Se bem que hoje eu disse para o meu gato que eu amava ele, ó. Acabei de dizer para minha gata ali: eu te amo, amor. Aliás, para todos, são 4 gatos. Eu disse para os 4: amo vocês. Estava ali conversando também. e ministrando uma coisa ali interessante. Mas eu vendo a dificuldade que é da gente ouvir certas coisas, certos assuntos com quem a gente convive. É difícil, gente. Isso é difícil. E quando a carne... Ela não está sendo colocada, sabe, no lugar dela, através da oração e da vigília. Então você fica mais sensível e se ofende facilmente quando o Espírito está falando. Você fica logo ofendido. Se é a carne está reinando, porque a carne ela tem o seu lugar, e o lugar dela é lugar de fraqueza.
Só que quando ela está querendo se empoderar, você está alimentando só a carne, né? Só as obras da carne. Aí quando o Espírito está querendo falar, você não vê aquilo como verdade. Você vê aquilo como afronta. Está querendo me humilhar. Está querendo dizer que eu não tenho razão. E aí fica difícil. O Espírito nessa hora até se cala. Quem é espiritual nessa hora vai se calar. O silêncio vai ser... Só o que acontece? Mesmo a pessoa se calando sendo espiritual, isso quer dizer o quê? Que ela está protegida de não ser afetada? Jamais. O próprio Cristo foi afetado. Quando Cristo sentiu o que ia acontecer com ele, que Judas ia traí-lo, ele já sabia que Judas ia traí-lo. É tanto quando ele disse assim para o Judas, o que você tem de fazer, faça logo. A Bíblia diz que Jesus se perturbou no Espírito. Ele se perturbou no Espírito. É tanto que ele vai para o jardim para fazer uma oração. E quando ele começa a orar ali, pedindo para Deus passar aquela hora dele, ele começa a suar, a transpirar gotas de sangue. E por que ele começa a transpirar gotas de sangue? Segundo a medicina, isso é possível quando uma pessoa se submete a um estágio de estresse extremo. Então ele sente o estresse antecipadamente por aquilo que havia de acontecer, que iria acontecer, porque ele sabe o que vai acontecer. Antes que ele comece a sentir na pele o que está acontecendo, psicologicamente ele já está sentindo a traição, ele já está sentindo o abandono, ele já está sentindo tudo que está acontecendo ali e ele psicologicamente começa a ficar estressado. Ele chega a dizer assim para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma, ele diz assim, eu estou angustiado. E aí o Pedro está ali com sono sem entender, mas por que, Senhor, que o Senhor está angustiado? Pelas coisas que vão acontecer daqui a pouco. Eu estou angustiado. Sabe quando você sente, você está numa relação com uma pessoa, por exemplo, seja de amizade, seja de namoro, seja uma sociedade com um parceiro no trabalho, e você sente aquela pessoa, seja até familiar, seja até com um parente seu na família, você sente que aquele seu parente ou aquela pessoa não está sendo mais assim, ele não está sendo leal com você, ela não está sendo leal, está sendo desleal com você. E quando você sente aquilo, é isso que eu digo, ser iluminado, ser espiritual, não quer dizer que você não vai sentir essas coisas, porque Jesus, segundo o Evangelho, ele sentiu. Aí a pessoa, mas Buda não sentiu. Tá bom, se Buda não sentiu, eu não sei, eu não andei com Buda, não fui discípulo de Buda, apesar que eu aprecio muito os ensinamentos de Buda. Algumas coisas se parecem até com o que Jesus falava. Mas se Buda não sentia nada quando alguém caluniava ele, quando alguém era desleal com ele, que bênção, né? Ele chegou no nível de iluminação tremendo, que ele não sentia nada. Mas eu já sou um discípulo, seguidor do Evangelho de Jesus. E no meu mestre Jesus, ele sentiu. Ele sentiu que chegou a suar sangue. Ele sentiu que chegou a suar sangue, né? E não só ele sentiu. Os discípulos dele que depois vão seguir as pisadas dele também sentiam essas coisas. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele começa a fazer uma alegoria da igreja como sendo um corpo, como se fosse um corpo. E aí ele fala que nesse corpo nós somos membros. Um é o dedo da mão, o outro é a sobrancelha, o outro são os olhos, o outro é o outro olho, o outro é a língua, a fala, o outro é o dedo do pé, o outro é uma orelha, o outro é outra orelha. Aí ele fala assim, que se um membro for machucado, né, vou machucar aqui minha orelha, ele diz que todos os outros membros vão sentir a dor daquela orelha. Por quê? Porque estão no mesmo corpo. Ele está falando do quê? Da união. Aí, já pensou, a orelha chega aqui, a minha orelha aqui, e fala assim, ela diz assim, não, eu não vou me importar com o que a outra orelha está sentindo, não. Por quê? Porque eu não sou egóica. É porque eu sou emancipada. Não. Ele nos colocou justamente como membros no corpo para ninguém andar com essa mensagem, com essa narrativa de ser emancipado. Ou então dizer que é autossuficiente. Não, não é. Ou então achar que porque está sentindo uma certa dor por causa da outra orelha, é fraco. A mesma coisa, eu já vi a história de um casal, né? Que o casal estava num litígio, entraram num atrito ali, numa discordância, o casal.
A esposa, no caso, ela era professora universitária. E ela tinha que apresentar um trabalho naquela noite na faculdade e ela disse que não se sentiu bem psicologicamente para falar para os alunos, estavam me sentindo muito bem, né? E aí alguém, para tentar aconselhar, disse assim, o que houve? Foi que houve? E ela chegou e confidenciou, eu tive um problema com o meu companheiro, né? Eu tive um problema com ele, um dia uma discussão, e eu não estou bem emocionalmente, fui abalada psicologicamente, eu não consigo apresentar esse trabalho na sala de aula. E aí a pessoa, para tentar aconselhar, ajudar, disse assim, mas que é isso? Você é tão fraca assim? Deixa ele lá, deixa que ele se vire, vá lá, faça seu trabalho, é o seu sucesso, é o seu empoderamento, é a sua carreira que importa. Aí a professora, não, realmente minha carreira importa, mas eu tenho um laço de convivência com esse camarada. E queira ou não, parece que até o que está na Bíblia parece que é verdade. O quê? Que nós somos uma só carne, assim, porque eu estou sentindo aqui o que aconteceu com ele, estou sentindo afetando a minha pessoa, tanto psicologicamente como até meu corpo. Eu estou até com preguiça de ficar em pé, eu estou sentindo cansado, né? Eu estou cansada, minhas pernas estão cansadas. Aí a pessoa começou a falar, outra pessoa não era, outra pessoa não era solteira, a pessoa, eu não entendo esse pessoal que se casa porque são fracos. São fracos. Aí a pessoa, não, então você é casado? Não, então você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. É tanto que o próprio apóstolo Paulo disse assim, olha, por mim vocês seriam como eu, solteiros, para facilitar no chamado, porque quando você está com alguém, fica mais dificultoso a coisa, né? Aí perguntaram, por quê? Ele disse, porque vocês vão sofrer aflições, por causa dessa convivência que não é fácil. Não é fácil, mas também não é abominável. Ele diz que quem casa faz bem. Ele diz que quem casa faz bem. Apesar que ele disse depois assim, mas quem não casa faz melhor, né? Porque ele estava querendo facilitar a consagração ao ministério, ao chamado. Se ele, que não era casado, pelo menos alguns dizem até que ele foi casado no passado, ele era viúvo, né? Mas se ele, sendo viúvo, vamos falar por essa perspectiva, que ele fosse viúvo, né? Ele sofreu com as relações que ele tinha com os amigos. Ele sofreu com Barnabé, ele sofreu com João Marcos, ele sofreu com o próprio Pedro, né? Ele sofreu com os discípulos, sofreu com os judeus, muita perseguição contra Paulo. Então Paulo sofreu com os seres humanos. É por isso que tem até um filósofo existencialista, né? Eu acho que é o Sartre, né? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele chega a falar em uma das suas obras que o inferno do ser humano é o outro ser humano. Ele diz isso, que o inferno do ser humano é o outro ser humano, né? Ele diz, o inferno são os outros. Então, é um desafio, só que o evangelho, ele motiva a gente, eu e você, a não fugir desse inferno, mas a enfrentá-lo. A enfrentar esse inferno. E como é que se enfrenta, e como é que se vence, e como é que se supera? Porque se tem um inferno que nós podemos superar, que nós podemos enfrentar e vencer, esse inferno seria o desafio das relações. E como é que se enfrenta? Com amor. Qual amor? O amor de Cristo. Agora, o amor aqui, segundo essa perspectiva, é o de Cristo. Não estou falando aqui o amor porque você achou a pessoa bonita. Não, isso aí é atração física, é estética, é outra coisa. Eu estou falando aqui do amor de Cristo. É o amor pela alma. Você só vai amar a alma dessa pessoa se você tiver o amor de Cristo. Porque senão, meu irmão, minha irmã, na primeira discussão você chuta o pau da barraca, como o pessoal fala aí. Você cai fora, é como hoje, é muito fácil, né? A pessoa não faz o que você gosta, você vai lá, bloqueia a pessoa, né? Exclui a pessoa. Pronto, está resolvido, bloqueei, né? Aquela coisa. Agora, quando é uma pessoa que você convive com ela presencialmente, e aí? Como é que você vai fugir dessa pessoa? Me diga, como é que você vai fugir dela? É por isso que acontece tanta violência, tanto abuso, violências que chegam até o extremo, né? O ser humano na dificuldade de amar no amor de Deus, no amor de Cristo, para se defender, porque às vezes ele acha que o problema dele é a existência do outro, né? Porque o outro é o inferno dele, ele vai lá
e termina fazendo como Caim fez com o irmão dele, com Abel. Quem sabe da história, né? O Caim foi lá e tentou se livrar do irmão dele, do Abel, pensando que ia resolver a crise existencial dele, né? E não ia. Porque a nossa questão aqui, porque se o outro é meu inferno, isso também mostra, porque eu também sou ser humano, eu também sou inferno para alguém também. Não são só os outros que são inferno para mim. Eu também sou inferno para alguém, sei lá quem. Então o que eu devo fazer no meu processo de interiorização, de autoconhecimento, como diz o Evangelho, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então o que eu devo fazer é me esquadrinhar, conhece a ti mesmo. E quando eu conhecer, ver as minhas sombras, ver os meus dilemas, e aí eu vou compreender porque que o outro me incomoda tanto nessa área. Por que o outro me incomoda tanto quando eu falo uma coisa e ele fala outra? Por que ela me incomoda tanto quando ela não escuta o que eu falo? A gente tem que começar por nós, gente. Tem que começar por nós. E nisso, tanto a filosofia oriental como o evangelho, eles são bem semelhantes. Porque a filosofia grega também diz, né? Conhece a ti mesmo. A filosofia oriental também fala sobre isso. E o Evangelho vem com as cartas de Paulo dizendo, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Né? A Bíblia fala lá em Salmos, esquadrinhemo-nos, né? E conheçamos. Jesus disse assim, antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tira o cisco que está no teu. Ou seja, né? Primeiro resolve você mesmo. Primeiro trata com você mesmo. Primeiro, eu me lembro de uma frase de um amigo, que ele dizia assim, né? Antes de você procurar conhecer alguém, né? Antes de você procurar conhecer alguém para te fazer feliz, né? Você deve primeiro encontrar você mesmo, procurar conhecer você mesmo, para que depois que você se encontrar e aparecer alguém, você não responsabilizar aquela outra pessoa por não ter te feito feliz ou então por ter te decepcionado em alguma altura do percurso do caminho, né? Então é necessário isso. Vou ler aqui o que o Beto escreveu. Haja mais amor, a começar em mim. Aquela canção, amor que eu tanto quero ver, a começar em mim. Quem me perceber que antes possa me reconhecer e me descrever em teu amor. Né? No caso, o amor de Cristo. Né? O amor de Cristo. E esse amor é colocado em nós segundo o Evangelho pelo Espírito Santo. E quando temos esse amor, vou dizer mais uma vez, não se trata de depender dos outros, não se trata de criar uma expectativa nos outros, se trata que se você faz parte do corpo, se você é um dos membros do corpo, o qual Cristo é o cabeça, então se eu sentir uma dor nesse dedinho aqui, uma dor nesse dedo, os outros dedos não vão se alegrar com isso, e não vão me desprezar, mas vão estar todos juntos aqui, cuidando. Se esse aqui está doendo, esse aqui vem e passa a mão, né? Faz uma massagenzinha aqui, para passar a dor. Isso é o amor do corpo de Cristo, que Cristo quer ver na igreja. Não um destruindo o outro, não um parente destruindo o outro parente. Não, meu irmão, se esse seu parente ele está atribulado, se esse seu parente ele está cheio de defeitos, ou como alguns dizem, né, cheio de pecado, o seu trabalho, que você que está vendo essa doença, é tentar trazer a cura. Aí a pessoa fala assim, mas ele não quer a cura, eu já falei para ele. Falou o quê? Falou um sermão moralista, falando para a pessoa criar vergonha na cara. Não, isso aí não é amor. Isso não é demonstrar amor. Demonstrar amor é outra coisa. Demonstrar amor é como Cristo demonstrava o amor dele para com os pecadores, para com os seus amigos, para com os seus discípulos. É diferente. Não se trata de ficar dando um sermão falando para a pessoa criar vergonha na cara. Do jeito que você não quer que ninguém diga para você criar vergonha na sua cara, você também não deve dizer para os outros criarem vergonha na cara. Amar não é isso. Amar não é isso, né? A não ser que você tenha muita intimidade com uma pessoa para poder falar isso para ela. Olha o Bill passando aqui na nossa live hoje. Beijo, Bill. O presbítero Bill, grande homem de Deus. Então é isso. O amor é o fluir. Olha o Bill passando nossa live aqui. Bill aí a gente já teve uns tiratemas, eu mais o Bill, né, questão de discussões teológicas.
Não sei se ele ainda está na live aí, né? Mas eu sei que ele passou aqui na live, vê minhas coisas aí, curte algumas coisas minhas nas redes sociais, aqui no WhatsApp, sempre está acompanhando aí, né, um pouco das minhas histórias novas que eu estou vivendo, que as antigas ele já conhecia, agora é a nova, né, as novas. Em meio já caminhando para a velhice, né? Ele está aí, ainda está aí. E aí, Bill? O Bill ainda está aí, ele pode testemunhar isso, né, Bill? Dos nossos tiratemas, que nós já tivemos vários tiratemas, eu mais o Bill, de eu concordar uma coisa, ele não concordar na coisa, né? E eu, Bill, mas é assim, o Bill, não, pastor, mas nisso aqui eu concordo, nisso aqui eu não concordo, não. Mas de repente o cara está aqui, né? O cara ainda fala comigo, fala com ele. Isso aqui é um fruto do Espírito Santo, gente. Isso também é um fruto de maturidade. O Bill já é pai, né? O Bill já é pai, tem o pai, um casalzinho. Então isso também trouxe para ele maturidade também. E é um homem de Deus, com o tempo. Quando eu conheci ele era um menino. Hoje ele já é pai de criança e pai de menino já. E o tempo vai passando. Pô, a gente não está aqui só para envelhecer, né? A gente está aqui para amadurecer. Estamos aqui para transcender esses limites impostos, né, pela condição da existência humana, fragilizada, magoada, ressentida com tantas coisas. E estamos aqui superando as coisas, transcendendo essas coisas, mas não vamos negar, né, a importância do outro. Eu não tenho um problema em dizer para você assim, nossa, é como o Beto colocou aqui agora, ó, o Beto colocou assim, foi o que o Beto colocou? Sinto sua falta aqui nas lives, né? Olha, eu ia falar isso, que o Beto colocou aqui, eu ia falar assim, olha, eu não tenho um problema em dizer assim para a pessoa, que falta você me faz, né? Que falta você me faz. Aí a pessoa fala assim, mas esse cara não é tão espiritual. Esse cara é muito fraco, dizendo que a pessoa está sentindo falta da pessoa. Não, para com essa carência. Se que a pessoa quiser, queria falar com você. Não, querido. Isso não combina com quem é discípulo de Jesus Cristo, não. Quem é discípulo de Jesus não tem problema em demonstrar afeto para com o outro. Não tem problema em assumir que sonhou com você, que pensou, que sentiu sua falta. Não tem problema com isso, não. De dizer assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você, o que é? Eu gosto de você. Porque não, que a gente está vivendo num tempo que parece que é pecado a pessoa demonstrar afeto. Não, é carência. Não se trata de carência. Se trata de humanidade. É humanidade. É bom ter as pessoas. O próprio Jesus, ele tinha 12 discípulos. 12 assim, né? 12 de governo, porque ele tinha mais de 12. Ele tinha muito mais do que 12 discípulos, Jesus. Muito mais. E entre os discípulos ali tinham homens, mulheres, né? Todo mundo com Jesus. Então Jesus tinha uma família. Ele tinha pessoas com ele. O apóstolo Paulo também tinha amigos com ele. Paulo tinha pessoas andando sempre com ele. Paulo tinha um amigo chamado Barnabé. Eles se gostavam muito. Paulo e Barnabé se amavam. Paulo, ele tinha um discípulo chamado Timóteo. Paulo amava Timóteo. E é interessante porque Paulo, mesmo na prisão, ele vai escrevendo cartas. E nessa solidão aparente que ele está preso, né, lá na prisão de Roma, ele vai escrevendo cartas e fazendo saudações. E nas saudações, ainda bem que essas cartas são lidas hoje com a gente aqui, as cartas lá, as saudações, têm nome de várias pessoas. Ou seja, Paulo estava lá na masmorra, estava na prisão de Roma, mas ele estava pensando em Cristo, estava cheio de Cristo, estava preso por amor ao chamado dele, mas lá naquela prisão ele estava escrevendo cartas a pessoas, citando nomes de pessoas, falando de pessoas. Ele se alimenta, o Espírito Santo estava com ele, mas o Espírito Santo não controlava a mente dele, não neutralizava os sentimentos dele, nem o ego dele. E ali muitas vezes, talvez até no ego mesmo, mas ele sentia falta das pessoas que ele conheceu na jornada. Ele falava assim, cadê o Tito? Cadê o Tito? Depois, o Timóteo. Depois ele falava assim, cadê o sobrinho do Barnabé, o João Marcos? Eu quero ver o João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Então Paulo estava ali muitas vezes até enfermo, porque teve um momento lá que ele pediu na carta para trazer uma capa para ele,
porque ele estava passando muito frio. Traz a capa para mim que aqui está muito frio. E naquela frieza, daquele lugar fétido, daquele lugar muito mal cuidado, muito com acomodações desfavoráveis para a saúde do apóstolo, ele com certeza sofreu muito. Ele talvez mal pegava sol ali, então a alimentação também não era das melhores. Com certeza a alimentação dele na prisão de Roma não era tão boa assim, não era saudável, não tinha nenhum nutri lá para ele acompanhando lá os batimentos cardíacos de Paulo. Não, se bem que ele tinha um discípulo que era médico, né, que era o Lucas, mas nem sempre o Lucas podia dar cuidados lá para o Paulo. Então Paulo, até na carta que ele escreve a Timóteo, Lucas não está com ele. Lucas com ele não está. Quem está a carta para Timóteo, e Lucas não está naquele momento ali. E Paulo está sofrendo fisicamente, psicologicamente, mas o espírito estava pronto. Ele sabia que quando o corpo dele se abatesse, por causa das condições, e até porque ele já era uma pessoa velha, não era mais novinho, quando a opressão viesse para oprimi-lo psicologicamente, e aquilo fosse afetando tanto o corpo como o estado da alma dele, ele sabia que podia se refugiar no Espírito. Então ele começava a orar e vigiar, a orar e vigiar, a orar e vigiar, recordando as palavras do seu mestre que dizia: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fortalece-te no Espírito, ora no Espírito. Vai orando, e Paulo orando. Não só em português, mas em português no caso fosse eu, né? No caso ele orava lá em aramaico, eu acho. Aramaico, hebraico, não sei. Se bem que ele falava vários idiomas, né? Mas ele orava também no Espírito, no sentido daquelas línguas espirituais, que só quem ora sabe o que eu estou falando aqui. Ele orava no Espírito, se edificando, porque ele disse, aquele que ora no Espírito, ele chamava de língua estranha. Ele falava assim, esse se fortalece a si mesmo. E ele estava ali, só ele naquela prisão ali. O soldado ia lá, ele evangelizava os soldados romanos e continuava ali ministrando, mas se lembrando das pessoas que passaram por ele, se lembrando, isso para mostrar o quê? Que por mais espiritual que ele fosse, ele ainda fazia parte do corpo de Cristo, ele era membro do corpo, e o corpo não foi feito para ser um membro só, emancipado, autossuficiente, mas nós somos um corpo juntos. O Bill é um dedo da mão, o Beto é um dedo do pé, né? As outras pessoas que passaram aqui na live são o olho, a orelha, não sei, o nariz, mas todos são do mesmo corpo, todos são do mesmo corpo. Gente, o espírito da verdadeira igreja e da igreja orgânica, o organismo vivo da igreja, são membros uns dos outros. São membros uns dos outros. Agora, problemas terão? Sim. Quem é que não tem? Nós não somos imunes à questão de desavenças, porque nós somos de Cristo. Não somos imunes a isso. Somos humanos, ainda estamos nesse corpo aqui. Então a convivência gera essas coisas. Só que a questão, e aqui está a diferença na igreja, é que nesses problemas, esses tiratemas, essas desavenças, nós podemos vencê-las, nós podemos superá-las. Essas desavenças não é para a gente se divorciar, não é para a gente se separar, não é para a gente ficar magoado e morrer magoado, não é para a gente colocar, amanhecer o dia, o sol nascer, o sol se pôr e eu continuar com raiva, continuar magoado com aquela pessoa, guardando isso, só vai abater a minha saúde. Hoje eu estava lendo aqui na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 17, você pode procurar lá. Lá diz que o coração alegre, ele é saúde para o corpo, coração alegre, fala as emoções, ele torna o corpo saudável, é saúde para o corpo, libera serotonina. Agora, o espírito abatido seca os ossos, o espírito abatido seca os ossos. O que é isso? Por que está escrito isso? Espírito abatido, como assim? Fala lá do mais íntimo do seu ser, sabe quando você às vezes tem um ressentimento, que você guarda ali, bem guardadinho, dentro de 7 chaves no teu baú do teu coração, está bem guardadinho lá no espírito, lá no profundo, porque ninguém sabe as coisas do homem, senão o próprio espírito do homem. Só que se o seu espírito carrega algum ressentimento,
algum sentimento faccioso, algum sentimento de ressentimento com outra pessoa, com um irmão seu, isso vai abalar a sua saúde física, até o seu esqueleto vai sentir. Aí depois a pessoa está lá falando, eu tô com artrose, eu tô com como é o nome dessas doenças, eu tô com dor nos ossos, eu tô com isso e aquilo. Aí uma vez uma pessoa chegou para o médico, doutor, eu tô com dor nos ossos. E o doutor, ele também estudou um pouquinho de psicologia, ele falou assim, posso perguntar uma coisa para você? Aí, diga, você tem mágoa de alguém? Aí a pessoa, como assim, doutor? O senhor é médico ou é psicólogo? Eu sou os dois. Você tem mágoa de alguém? E a pessoa, mas o que é que isso tem a ver com meus ossos aqui? O que é que tem a ver com... Olha, ó, tá aqui, ó, Provérbios 17, 22. O coração alegre é como um bom remédio. Aleluia, ó, é como um bom remédio. Nessa versão tá assim, né? Na minha diz que faz bem pro corpo. Remédio bom faz bem pro corpo, né? Saúde pro corpo. Mas o espírito abatido seca até os ossos. Tá aí. Aí a pessoa tá lá com um problema nos ossos, tendo que tomar cálcio. Vou tomar cálcio, doutor, me passe um cálcio aí, um suplemento de cálcio. E aí o médico falou para a pessoa, assim, o médico era psicólogo, falou assim, olha, perdoa lá, vai. Aí a pessoa ficou assim, como assim, perdoa? Aí a pessoa começou a chorar, eu não posso perdoar, que ele é miserável, porque ele me traiu, não posso perdoar. Aí o doutor disse assim, perdoa! Se você quiser ficar boa dos seus ossos, perdoa. Perdoa aquele infeliz, eu sei que ele não merece, mas você também não merece ficar com essa dor nos teus ossos aí, até secar os ossos. Mas se o senhor lhe passar um cálcio, se eu lhe passar um cálcio, querido, e você continuar com essa mágoa, alimentando essa mágoa do inferno no seu coração, vai acabar com tudo e você vai gastar dinheiro à toa aqui. Pois é. E olha que a pessoa disse que seguia Jesus, que era cristão. Cristão, mas não conhece a Bíblia. Cristão que está lendo pouco a Bíblia, porque se começasse a ler um pouquinho mais aqui, Provérbios 17, 22, aí ia começar a entender, rapaz, eu estou com essa dor aqui nos meus ossos, né? Estou com essa dor aqui nos meus ossos. Aí o psicólogo perguntou para mim, você está com mágoa de alguém na sua família? Você está com mágoa de alguém na sua comunidade? Está com mágoa de algum amigo seu? Está com mágoa de... eu estou com mágoa. Tá, tô. Por quê? Porque ele fez uma coisa comigo que não é justo. Pois é. Vai ter que perdoar essa injustiça. Se você quiser ficar bem dos seus ossos, tem que perdoar. Aí a pessoa ficou assim, mas eu não sou Deus. Então pronto. Eu pensei que você fosse pelo menos filho de Deus. E se você é filho de Deus, você se parece com seu pai, sim, você vai perdoar. Aliás, essa é a marca que você é filho de Deus. Não é porque você vai domingo para uma igreja, fazer uma campanha de oração para receber uma bênção. Não. Você é filho de Deus quando você perdoa quem te magoou. Quando você perdoa quem te magoou. Meu irmão. Eu também já fui tentado a me magoar com as pessoas. Aliás, isso acontece. Eu também sou um ser vivo, né? Estou nesse corpo. Mas quando eu percebo que a mágoa está querendo prevalecer, começo a entrar em oração, orando no Espírito, Senhor, eu não quero, começa a louvar a Deus, às vezes até chorar, né? Porque às vezes você tá, a pancada foi tão forte que você tem que chorar para liberar aquele peso, aquela carga pesada que está secando os teus ossos. Libera isso. Oração com entendimento é isso. Você fala assim, eu estou orando, tá orando, estou orando. Já conseguiu liberar perdão? Não, então continua orando. Ora mais. Tem alguma coisa que não está batendo nessa oração que você está orando, porque ainda está magoado. Está orando, mas ainda está magoado. Tem alguma coisa errada aí. Porque à medida que você vai orando, como é que eu faço? Fala o nome daquela pessoa que te magoou. Na hora da oração, fala o nome dela. Fulaninho, Senhor. Senhor, fulaninho me magoou. Ainda me desprezou. Foi injusto comigo. Libera ele, libera. Libera ele no mundo espiritual através da oração. Se ele quiser falar com você, fale com ele de boa. Se ele não quiser também, se ele quiser distância de você, respeite isso também. Acontece muito isso comigo também. Tem pessoas que não querem falar comigo,
Mas não é porque eu tenho mágoa da pessoa, é porque a pessoa não quer falar comigo, isso tem que ser respeitado. Agora, se Deus falar com ela, né, que ela tem que falar comigo, e ela é uma pessoa crente em Cristo, ela obedece a Deus, ela vai tentar procurar se reconciliar comigo. Porque apesar de ser imperfeito, mas eu ainda sou irmão dela. Nós somos irmãos. Aqui eu estou falando aqui de um contexto para aqueles que se consideram filhos de Deus em Cristo Jesus. Não é para outra. Não estou falando aqui de outras vertentes, outras linhas de pensamento, não. Estou falando aqui para aqueles. Ponto de partida aqui é Cristo, o Evangelho de Cristo. Então, se eu estou realmente seguindo isso, se o Evangelho faz sentido para mim, então o perdão também faz. O outro também é importante. E eu começo a me libertar do medo de reconhecer o amor que está em mim pelo outro. Às vezes a mágoa acontece, não é porque você nutre um sentimento de ódio pelo outro, mas é o contrário, é porque você talvez, sabe, você amou tanto a pessoa que você chegou até a se apaixonar por ela, né? Ficou uma coisa quase obsessiva. E agora, esse período que a mágoa se instalou, você pode aproveitar para permitir uma imersão terapêutica para tratar esse sentimento avassalador, intenso, e equilibrá-lo na graça do amor, aonde há perdão, aonde há compreensão, aonde você consegue amar sem se apegar, aonde você começa a conhecer a liberdade dos filhos de Deus que há no amor de Cristo. É lindo isso, é lindo, é lindo. Só o Espírito de Deus pode nos levar a esses níveis de fé, de amor. Só o Espírito de Deus. E isso é necessário para a nossa caminhada, nossa jornada. Porque, queira ou não, nós vamos nos deparar com situações controversas nas nossas relações. Vai acontecer. Agora, se você está sendo guiado pela carne, a carne é fraca. Então, no primeiro desentendimento, o que é que você faz? Você, foge, perna para quem te quer, né? Você bloqueia a pessoa, exclui. Então, ou você mesmo se desativa, né? Evita a pessoa. E às vezes a pessoa pensa, fulaninho está me evitando. Será o que eu fiz? Será? Às vezes você não fez nada. O problema não está com você. Não é você que está querendo evitar a pessoa. É a pessoa que está te evitando. Irmão, se é a pessoa que está nos evitando, você não tem controle sobre isso. Você não tem que ficar preocupado, perder noite de sono, porque a pessoa está te evitando. Não. Mas eu sei, estou pregando sobre isso, que às vezes nós ficamos tristes com isso. Porque às vezes é alguém que nós nem queremos que ela nos evite. E às vezes aquilo gera preocupação, porque outrora estava... de braço dado, coladinho, se falava todo dia, e de repente se distancia, você fica meio assim, Deus, será o que é que eu fiz? Se bem que tem uns que nem fazem essa pergunta. Se você faz essa pergunta, é porque você ainda está na fé, viu? Ainda está na fé e no amor, para perguntar, será o que foi que eu fiz com fulano que ele está me evitando? Mas aí você, sabe quando você chega aquele incômodo, o que é que você faz? Você ora por essa pessoa, fica orando, e entrega nas mãos de Deus, e pronto, e vai seguindo a jornada, realmente. Porque aparecem outras pessoas e a jornada continua. E se essa pessoa não quer te ver, não quer mais contato, e você sente saudade, você diz que ama essa pessoa, mas se você percebe, o próprio Espírito, se ela nunca te contar, mas o próprio Espírito vai te revelando, vai te mostrando que ela não quer falar com você, então o amor que você tinha, o mesmo amor que você tinha de andar de braço dado com essa pessoa, vai fazer você entender que há tempo de abraçar, mas também há tempo de deixar de abraçar, já dizia o sábio Salomão, em Eclesiastes 3. Você vai compreender isso. E como dizem as narrativas, e está tudo bem. E como dizem também as narrativas, e vida que segue. Mas você não segue essa jornada com o coração magoado com aquela pessoa. Porque ela não quer mais andar com você. Porque ela não quer mais falar com você. Porque ela não quer mais andar de braço dado com você. Porque ela não te chama mais de pessoa bonita, porque ela não te elogia mais. Você segue em paz com seu Deus. Se um dia ela aparecer, cruzar seu caminho, você fala com ela. Porque nós só damos aquilo que somos.
aquilo que somos em essência, a árvore que somos, é o fruto dela que vai ser alimentado para quem se aproximar da gente. O importante é mantermos o nosso corpo saudável, cuidando das nossas emoções, se permitindo dar um espaço terapêutico espiritual, que é o Evangelho, se alimentando do pão do Evangelho que conserva nossas emoções, não nos deixando ser levado por nenhuma raiz de amargura, gente. Aconteceu isso com o irmão de Jacó. E é interessante, porque isso é falado lá em Hebreus. Deixa eu ler aqui, só para a gente terminar. Deixa eu ver aqui se dá tempo aqui, deixa eu ver aqui. Em Hebreus fala de Isaú que tinha raiz de amargura. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Menciona que Isaac tinha uma raiz. Era Isaú que tinha, não era Isaac não. Hebreus 12, ele fala assim, Hebreus 12, a partir do verso 15 diz assim, tendo cuidado, é um cuidado que eu tenho que ter, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que eu me privo? O cuidado para não se privar da graça, que é o favor que não merecemos. Tem que ter esse cuidado, vigia nisso. E de que nenhuma raiz de amargura, olha o que está escrito aqui, gente, raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, porque é o que acontece, uma laranja podre apodrece as outras, não é isso como dizem? Às vezes a pessoa, ela, além de estar amargurada, ela passa aquele vírus da amargura, da mágoa para os outros. E lá em Provérbios de Salomão diz que 6 coisas Deus detesta, a 7ª ele abomina. E qual é a 7ª? O irmão que semeia contendas entre os irmãos. Como é que a gente faz isso na prática? Diz que me disse, fofoca, falando, aumentando as coisas. A coisa aconteceu de um jeito que você desenvolve uma conversa, você tem uma mente fantasiosa daquilo e vai criando fantasias de uma coisa que nem foi o que aconteceu de verdade. Aí vai contando no ouvido de um, vai contando no ouvido do outro, vai contando no ouvido do outro e aquilo vai se distorcendo, Quando a conversa vai chegar até a pessoa que está falando mal dela, a conversa está totalmente revirada. Não tem nada a ver com o fato real do que aconteceu. Mas aí o estrago já foi feito. As laranjas apodreceram, as que estavam boas por causa daquela laranja podre. Contaminou todo mundo. Porque é impressionante como é mais fácil contaminar do que curar. Como é mais fácil contagiar as pessoas com enfermidades, principalmente patologias, principalmente enfermidades psicoemocionais. A pessoa ressentida, se andar muito com a outra pode estar saudável, pode estar bem de boa ali, serotonina 1000, mas aí você encontra um que está cheio do cortisol, alterado, 24 horas no cortisol, ele passa aquele estresse para você, passa aquela mágoa, aquela melancolia, e você começa a ficar numa tristeza, e não é tristeza segundo Deus, não, é uma tristeza da carne mesmo, amargurado com o irmão, amargurado com uma pessoa que só fez o bem para você, que nunca falou mal de você, aí você está ali amargurado com uma pessoa de graça, que azar, e está se privando ainda da graça de Deus. Como é que eu faço, irmão, para resolver isso? É muito fácil. Hoje nós temos isso aqui, celular. Manda uma mensagem de texto para a pessoa, manda um bate-papo, manda um áudio. Eu quero falar com você, eu posso te ligar. Resolver isso aqui agora. Bora, o diabo já perdeu. Bora resolver isso aqui agora. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala em Romanos assim: não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E vencer o mal com o bem não é deixar a pessoa lá no castigo do silêncio, não. Nunca mais eu falar com ela, não. Oh, bobagem. Para com essa bobagem, isso é meninice, que vai falar com a pessoa. Parece o tempo do abecedário, que a gente ficava intrigado com o nosso coleguinha da escola, né, da alfabetização. Chegava assim e fazia assim, parte aqui, aí o menino batia o dedo. Parte, acabou nossa amizade. Vai, parte, aí batia o dedo. Isso é coisa de criança, gente. Coisa de criança que não está saudável, que não tem uma boa criação dos pais, porque até uma criança saudável vai fazer um negócio desse aqui, parte, aí partiu. Que brincadeira, que bobagem. Quer falar com a pessoa, vai lá e fala, rapaz. Quebra esse orgulho e diz para ela assim, grita no ouvido dela, eu te amo e eu sinto saudade de você, e ponto final, eu gosto mesmo. E se ela não gostar de mim, e daí?
Você não vai perder nada. Você foi ganhar porque você ganhou cura para sua alma, gritando aos quatro cantos que você ama. É muito melhor dizer que ama do que dizer que odeia. Quando você diz que ama, o universo reverbera aquilo de volta para você. Olha para o céu hoje na tua casa, grita assim, eu amo. Aí o céu volta e diz para você, eu também te amo. É um eco. Agora se você fica olhando para o espelho o tempo todo, eu odeio fulano, eu odeio Beltrano, eu odeio, ai meu Deus, aí aquilo volta para você, eu também te odeio. O universo começa a falar, eu também te odeio. Aí é ódio com ódio, um abismo chama outro abismo. E isso está adoecendo até o nosso corpo. Não precisa nem ser psicólogo para entender isso. Basta ser só um pouquinho cristão. Basta ter só um pouquinho de fé e amor de Jesus para você perceber isso. Então, irmãos, vou dizer uma coisa. Hoje é segunda humana, não deixa para amanhã não. Não deixa para terça-feira não, que amanhã cabe a Deus. Hoje faz as pazes, reconcilia. Com quem é para beijar, beija. Com quem é para apertar na mão, aperta. Eu vou falar com o meu amigo lá do grupo que eu faço parte. Ele diz assim, quem é de Deus é Deus, quem é de fé é fé, quem é axé é axé. Pois é, faça o que der para fazer, fala com essa pessoa. E eu sei que o seu ego está gritando, não, mas vai que você vai lá falar e ela vai te humilhar. Deixa ela te humilhar. Ela está no direito dela. Talvez você até mereça essa humilhação. Faz isso. Ah, mas aí eu vou me expor ao ridículo. Por amor a Cristo. Não é por amor somente a ela, a Cristo. Eu já fiz isso. Eu já fui pedir perdão para uma pessoa que a pessoa foi me humilhando na hora. Eu pedindo perdão e a pessoa pá. Eu pedindo perdão e a pessoa, mas você não faz isso, você não sei o que. E eu fiquei ouvindo. Ouvindo ali. Ouvi tanto que deu minha cabeça. Tanto ouvi. Mas eu ouvi. Às vezes a pessoa precisa que você escute o desabafo dela para ela ficar liberta dessa mágoa. Então deixa ela desabafar. Agora é claro, você não vai aguentar um desabafo de uma pessoa de peito aberto, indo até o encontro dela sem primeiro se preparar. Por isso que Jesus disse o quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí foi que ele disse, orai. Tem que orar, irmãos. Por isso que nessa hora entra a importância de uma ferramenta chamada oração. Tem que orar. Tem que se preparar, tem que se consagrar. Tem. Para que você... Jesus, quando estava perto da hora dele, ele orou, ele se consagrou. Tem que se alimentar espiritualmente, ouvir a palavra. Você não escuta a palavra... Ó, essa live aqui hoje, escuta ela umas 3 vezes antes de você ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Depois que você escutar umas 3 vezes essa live aqui, faz a maratona dela, e você vai lá falar com aquela pessoa que você tem que falar com ela. Fala com ela, não deixa isso para 2027, não deixa isso para o Natal, não. Para com esse negócio de esperar o Natal para pedir perdão para alguém, ou para falar me perdoa, ou para falar, ou até para liberar também perdão. Às vezes, o caso é o contrário, às vezes você tem que perdoar alguém. Às vezes tem que perdoar, e você fala assim, mas eu não vou perdoar porque ela nem veio me pedir perdão. Mesmo assim, perdoa ela. Perdoa ela daí onde você está. Perdoar não quer dizer concordar com o que ela fez de errado. Perdoar quer dizer só liberar para que esse peso não fique nas suas emoções. Perdoar, eu sei quando eu perdoo alguém, gente. Sabe por que eu sei? Não é porque eu fico colado com a pessoa o tempo todo assim de braço dado, não. Sabe como é que eu sei que eu perdoei alguém? É que se essa pessoa conversar comigo, a luta é grande, viu? Oremos. É isso aí, Deus. Tamo junto em oração. Estamos juntos em oração, Deus. Você não está só nessa, não. Nós estamos sempre, eu gosto dessa palavra, você não está só, nós estamos juntos em oração. E estamos juntos aqui também, nesse meio que nós temos de comunicação aqui. Né? Gente, eu já passei da hora aqui da live hoje, né? Mas vou terminar aqui agora. Ontem minha live foi 7 minutos, a live de ontem, viu? Texto e contexto. Se você quiser assistir, está gravado aí. Texto e contexto. 7 minutos só, bati o recorde aí. Hoje já foi... esse extremo todo esse tempo. Mas, gente, depois dessa live vai ficar a parte 2. Mas é isso. Somos como um corpo, temos nossas dores, mas podemos enfrentar isso juntos, em oração, em amor. E como eu digo, o amor aqui é o de Cristo em nós. Com a gente, Ele pode e Ele quer estar. Não temas, o Senhor é contigo. Se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. E ainda que andares pelo vale da sombra da morte, contigo o Senhor está. Se você crê nisso, pega essa palavra e deixa o Espírito de Deus te guiar através de Jesus nessa jornada, pela fé.
Forte abraço, que a graça e a paz seja com seu espírito, alma e corpo. Gratidão.